Graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos que ouvirem este vídeo. Nesta semana eu não fiz nenhum vídeo, mas estou aqui hoje para fazer uma leitura da palavra e orar. Aqui quem fala é Lúcia de Fátima, evangelista, aliás. E o evangelista, ele prega a palavra de Deus. Ele é para ser um ganhador de alma. E eu sou uma ganhadora de alma. Glória a Deus. E é por isso que eu estou aqui, porque eu creio que o Senhor nosso Deus, Ele é quem faz a obra, mas Ele quer nos usar, Ele quer que nós levemos essa palavra às pessoas. E às vezes nós encontramos pessoa, às vezes tem pessoa do outro lado, carente de uma palavra, de uma orientação, de uma direção. E aqui é uma palavra que dá direção, porque às vezes você tropeça, às vezes você até cai, mas Deus quer que você seja de fé e se levante. Se levante com o coração inteiramente voltado para Deus, perdoando e pedindo perdão, porque o Senhor nosso Deus quer que nós sejamos perdoador, porque Ele é perdoador. Então Deus, Ele nos chama a atenção. E às vezes nós necessitamos de ajuda de alguém. E Deus envia essas pessoas para que nós estejamos dando a elas um suporte, uma direção, uma orientação através da palavra de Deus. Então eu abri aqui a minha Bíblia em Jó, no capítulo 22. Eu gosto muito dessa palavra. E eu prego muito ela. Não tenho pregado nas redes sociais, mas hoje está aqui. E eu vou ler aqui do 20 ao 30. São 10 versículos. Mas tem um ou dois versículos que me chamam muita atenção. Eu vou ser breve porque eu tenho poucos minutos aqui. Mas aqui diz assim. Eu vou ler o título da palavra. Elifaz acusa Jó de grandes pecados. E é o que as pessoas mais sabem fazer, é acusar. Na ira, às vezes você fica chateado, fica revoltado, e ao invés de você repreender o diabo que está agindo na vida das pessoas, você acusa. E muitas das vezes as pessoas que estão sendo afrontadas pelo diabo também não entendem e acham que tudo que se fala é acusando, é apontando o dedo. Você leva uma palavra, a pessoa acha que está apontando o dedo. Você faz uma oração para repreender Satanás, a pessoa acha que está apontando o dedo. Então, existe uma grande diferença entre interceder e apontar o dedo. Mas aquele que está sofrendo não tem muito entendimento. E o diabo aproveita isso. A pessoa já está bombardeada, com a mente bombardeada, o coração bombardeado. E o diabo ainda faz com que ela sinta-se acusada ou sinta-se mal. Está repreendido o nome de Jesus. Aqui no 20 ele diz, dizendo na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia, aqui o amigo de Jó, reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. Aqui ele está mandando que Jó se reconcilie a Deus. Reconcilia-te com ele e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Glória a Deus. Na realidade, aqui ele está até dando um conselho, uma orientação, uma direção. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Então, nós temos que pôr a palavra de Deus no nosso coração. E porque uma vez a palavra de Deus estando no nosso coração, nós vamos estar em comunhão com Deus. E Deus, ele é fiel à palavra dele. E ele só vai ser fiel a nós se a palavra dele estiver no nosso coração. Então, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista Davi disse que guardou a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Então, nós temos que estar nessas condições. E Deus vai estar nos socorrendo. Ele diz que se a palavra dele estiver em nós,
Aliás, ele diz para Josué que se ele examinar as escrituras sagradas todos os dias, de dia e de noite, ele não vai precisar pedir socorro. Na aflição ele estará socorrendo. E aqui é mais ou menos isso. Então no 23 ele diz: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda. Glória a Deus. A tenda que ele fala aqui é o nosso corpo, é o nosso coração, é o nosso ser. Nós somos a tenda onde é para o Espírito Santo de Deus habitar. É para nós sermos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós e nós permitindo que ele venha nos socorrer, nos ajudar, fazer um mover dentro de nós, aí vai haver mudança. É preciso nós nos voltarmos inteiramente para Deus. No 24 ele diz: e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Então o teu ouro são coisas que você guarda no coração, com muito cuidado, com muito carinho. Em vez de colocar Deus em primeiro lugar, guarda aquilo que você gosta, preserva. Você preserva coisa. E aí então ele chama a atenção que se ele deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro. É isso que eu acabei de falar. Se você se esvair do seu próprio eu, se você olhar para dentro de você e reconhecer que o que está no seu coração não agrada a Deus, então você vai lançar fora e você vai deixar o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso agir na sua vida. Então, aí Deus vai estar mudando a sua história. Deus vai estar mudando a sua história. Então, nós temos que nos esvair do nosso próprio eu. Porque às vezes nós estamos até na casa de Deus. Nós estamos tentando fazer de nós mesmos a casa de Deus, porque é assim que Deus quer que nós façamos, que nós sejamos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas nós reservamos coisas que desagrada a Deus. Por quê? Porque nós achamos boa, porque nós achamos que vai nos ajudar. É por isso que nós temos que conhecer a palavra, ouvir com atenção a palavra, ler a palavra, para que nós venhamos estar entendendo o que Deus quer que nós sejamos, como é que Deus quer que nós estejamos diante dele. Então aqui ele continua falando: e levantará o rosto para Deus. Vou repetir aqui: deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantará o rosto para Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos andar de cabeça erguida, olhando para o alto, buscando a presença de Deus, buscando a força de Deus, o poder de Deus. E aí Deus vai estar atento a cada coisa que fizermos, atento o nosso andar, o nosso agir, o nosso falar. No 27 ele diz: então orará a ele e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Quer dizer, eu tenho falado, Deus tem me dado palavra muito falando de votos. Nós temos que ter o cuidado ao fazer votos a Deus, porque Deus ele quer que os votos sejam cumpridos diligentemente. Deus não quer que nós façamos voto de tolo. Deus não quer que nós façamos voto de tolo. Deus quer que nós cumpramos os nossos votos. Às vezes você faz um voto a Deus para alcançar uma graça. Mas quando você alcança a graça, você abandona o voto. Você não cumpre. Tem voto que é passageiro, eu faço esse voto até aqui. Glória a Deus. Quando você cumpre, você não precisa mais. Mas tem voto que você faz para permanecer. Então você tem que cumprir esses votos com amor a Deus e com sinceridade a Deus. Glória a Deus. No 28 ele diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Glória a Deus. Então nós temos que lançar fora tudo que nós tivermos apegado, nós temos que lançar fora as coisas mundanas,
Nós temos que lançar fora o pecado que às vezes nós achamos interessante e nós achamos às vezes que aquilo ali nós vamos... não, vou só experimentar aqui, mas depois eu abandono. E não é assim. Não é assim. Nós temos que ter um cuidado todo especial para que nós estejamos andando em comunhão com Deus. Jesus Cristo, quando ele chamou a atenção daquela mulher que aqueles homens queriam que Jesus Cristo mandasse apedrejar Maria Madalena, ele disse: vás e não peques mais. Então, a todos que ele curou, que ele libertou, ele disse: vás e não peque mais. Então, Deus ele não quer que nós vivamos em pecado. Em pecado, nós não veremos a glória de Deus. Se nós cairmos em alguma falta, em alguma falha, nós temos que nos voltar para Deus, lançar tudo fora e nos reconciliar a Deus. E nos render inteiramente a Ele. Aí Ele vai estar nos socorrendo, nos protegendo, nos limpando, nos lavando com o sangue precioso de Jesus Cristo. E aí nós vamos estar caminhando na luz do Senhor nosso Deus. No 29 ele diz: se estes descem, então dirás para cima. Então o que ele está dizendo? Se nós levantar as nossas mãos, se nós orar por alguém, se nós interceder por alguém que desceu, que caiu, que tropeçou, eles vão ser levantados. E Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente. Quem que não é inocente? O que não é inocente é aquele que... O que não é inocente é aquele que já conheceu o dom de Deus. Aquele que já conheceu o dom de Deus não é inocente. E as Escrituras nos falam lá no livro de Hebreus que quão difícil aquele que já conheceu o dom de Deus se voltar para Deus. Mas aqui o Senhor nosso Deus está falando através da boca de Elifaz que se tu tiveres as mãos limpas, tu tiver um coração inteiramente voltado para Deus, Ele vai estar te socorrendo, Ele vai estar, quando tu intercederes por alguém, Ele vai estar te sustentando. Então aqui ele continua falando, sim, ele diz, aqui é o 30, se livrar e livrará até ao que não é inocente. Sim, será liberto, graças à pureza de tuas mãos. Isso. Então, nós devemos estar atento à palavra de Deus. E essa palavra para mim é muito forte. E Jesus Cristo diz nos evangelhos que tudo é possível ao que crê. Então, se tu tiver fé, se tu confiar em Deus, tu vai se voltar para Ele de todo o coração e vai pedir o socorro dEle, vai se reconciliar a Ele, vai confessar os teus pecados com arrependimento e Ele vai te dar salvação. E se tu vê que tu não tem condições para isso, tu vai buscar em alguém que Deus te apresentar e você vai estar sendo protegido. A pessoa vai estar intercedendo por você, porque Deus sabe quem é que tem condições de interceder por você. Então Deus vai te libertar e vai te levantar do pó, da sarjeta. Então que o Senhor nosso Deus venha em socorro de todos que estão nessas condições. Vamos orar aqui e agradecer a Deus, porque Ele é o nosso Deus todo-poderoso. Então, não existe ouro e nem prata que substitua Deus. Nós temos que vencer em Deus, glória a Deus. E Ele vai estar te sustentando. Então, reconcilia-te a Deus e Ele vai estar te recebendo, te sustentando, te dando novamente uma chance de tu entrar nos caminhos dele e ser salvo em Cristo Jesus. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Deus, por esta palavra. E eu oro, meu Deus, por todos aqueles que ouviram esta palavra, que estiver necessitando, Deus, do teu auxílio, Pai, e que estiver precisando se reconciliar ao Senhor.
Eu oro também, Deus, por aqueles que ainda nem te conhecem, mas ao ouvir esta palavra, vão sentir no coração o desejo de fazer aliança com o Senhor. Então abençoa a todos, Pai, liberta completamente, faz a obra de redenção, Deus, e dá a todos eles a graça de se voltarem para o Senhor e seus nomes ser confirmados no livro da vida no reino dos céus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um e faz de cada um verdadeiro adorador que adore o Pai em espírito e em verdade. Abençoa, Pai, e dá a direção certa e ajuda que tudo dê certo na vida destas pessoas, Deus, que ouviram esta palavra e tomar posse, Pai, da palavra e da oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.